A história se repete, primeiro como uma tragédia, depois como uma farsa. Desde o início do século XX, a Rússia tem sido sujeita a ameaças existenciais, desde revoluções internas, rebeliões e fomes, até guerras totais travadas contra vizinhos poderosos. A Rússia se manteve através de todos os tipos de estresse político. Mesmo após o Estado russo ter colapsado em 1917 e 1991, ele rapidamente se reorganizou, forjando novas identidades nacionais através do uso de componentes ideológicos, étnicos e geográficos. A moderna Federação Russa, embora seja apenas um remanescente da muito maior União Soviética, ainda se classifica como um grande player na região, e caso ela colapse, teria grandes implicações para o equilíbrio global de poder. Então, o que a história nos ensina sobre o poder russo e o que isso significaria se a Rússia colapsasse mais uma vez? Sou Shirvan, seu anfitrião, bem-vindo ao Caspian Report. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blinkist, um aplicativo que pega os destaques dos livros e os condensa em 15 minutos que você pode ler ou ouvir. Na minha opinião, muitos livros de não-ficção são mais longos do que precisam ser, o que torna o Blinkist ideal, porque eu posso voltar e revisar ideias sem ter que ler os livros novamente. Sapiens de Yuval Noah Harari é um dos meus títulos favoritos de todos os tempos, mas se você quer algo mais no campo de estudo político, confira A Próxima Década de George Friedman, que foi uma fonte importante neste relatório. A história da Rússia do século XX é uma história de conflito, revolução e ansiedade constante. Acima de tudo, é pontuada por dois eventos cruciais: a Revolução Russa de 1917 e a queda da União Soviética em 1991. Embora esses dois eventos tenham ocorrido com mais de 70 anos de diferença, eles compartilham várias características que explicam como funciona o poder político russo e por que tende a se desintegrar sob certas condições. Em geral, os eventos de 1917 e 1991 seguem ambos um padrão de 3 etapas. Primeiro foi a humilhação nacional, ou revés geopolítico que minou a posição global do Estado. Por exemplo, em 1917, o prestígio internacional da Rússia foi destroçado quando enfrentou a derrota durante a Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma, na década de 1980, a incapacidade de garantir a vitória no Afeganistão, o desastre de Chernobyl e a queda da Cortina de Ferro contribuíram para a percepção generalizada de que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava em declínio. Em ambos os eventos, 1917 e 1991, a reputação da Rússia foi prejudicada, incentivando assim as forças reacionárias internas. Em segundo lugar, ambas as quedas russas foram precedidas por tentativas de liberalização política, que em ambos os casos tiveram o efeito contrário e permitiram que a crítica política se proliferasse. Após a derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa de 1905, o czar tentou pacificar os movimentos revolucionários emitindo o Manifesto de Outubro, que concedeu aos cidadãos russos direitos políticos rudimentares e providenciou um parlamento estatal, a Duma. Este arranjo funcionou por um tempo, mas após a derrota na Primeira Guerra Mundial, os cidadãos russos voltaram seus direitos políticos contra o czar, que foi então forçado a abdicar do trono em março de 1917. Na década de 1980, o governo soviético sob Mikhail Gorbachev também procurou liberalizar as instituições nacionais. A corrupção rampante no Partido Comunista estagnou a economia soviética. Através de uma política de glasnost, ou abertura, Moscou esperava se libertar de sua inércia. Porém, o plano falhou. Conforme líderes partidários foram expostos por fraude, as lealdades políticas migraram para alternativas. Isso, por sua vez, levou ao terceiro e último estágio, onde uma oposição política viável se enraizou. Enquanto nos primeiros dias da Revolução de 1917, a responsabilidade pelo governo recaía sobre um conselho de ministros da Duma. Não demorou para que a maior capacidade organizacional e coercitiva do Conselho Soviético de Petrogrado permitisse que o Partido Bolchevique assumisse o poder. O que se seguiu foi uma brutal guerra civil pelo controle do Estado. À medida que a facção lealista se fragmentava internamente e o czar e sua família eram executados, o Partido Comunista assumiu o poder total.
O Império Russo desmoronou ao longo de linhas geográficas, ancorando-se nas montanhas, florestas, pântanos e faixas de tundra desde a Europa Oriental até a Ásia Central e o Extremo Oriente. Comparativamente, a desintegração da União Soviética em 1991 ocorreu principalmente em linhas étnicas. Enquanto Moscou usava o Exército Vermelho para eliminar a resistência nacionalista na Hungria e na Tchecoslováquia, durante o início da Guerra Fria, na década de 1980, a política de glasnost permitiu que essas correntes de pensamento político reaparecessem. Começando no Bloco Oriental, essa onda de nacionalismo eventualmente se espalhou para o próprio coração da Rússia, em que Boris Yeltsin se reinventou como uma alternativa distintamente russa para Gorbachev. Consequentemente, a União Soviética se desintegrou em 15 repúblicas, deixando uma Rússia remanescente centrada em linhas étnicas. Com esses precedentes históricos em mente, a Rússia moderna moldou sua política externa e interna para preservar seu poder. Intervenções militares como a Guerra de 2008 na Geórgia e a anexação da Crimeia em 2014 demonstram a vontade de Moscou de contrariar a redução de sua influência regional. Enquanto em casa, as vias de dissidência política são abafadas por uma espécie de democracia simulada, repleta de suas figuras de oposição falsas e partidos políticos alternativos. Mesmo quando uma oposição genuína consegue se libertar dessas restrições, Moscou recorrerá à intimidação como um recurso. O envenenamento e subsequente prisão de Alexei Navalny é apenas o exemplo mais recente dos limites que Moscou está disposta a ir para impedir que movimentos de oposição se enraizem. Visto sob essa luz, as decisões do Kremlin, algumas das quais são questionáveis ou controversas, são lições aprendidas com a história. Suponha que a Rússia desmorone num futuro próximo, ela simplesmente se reorganizaria. Moscou acharia formas de se recompor em grande parte. O motivo disso não é porque a Rússia é um estado excepcional, mas por causa da maneira como seu tecido social é moldado. Uma Rússia em colapso seria desvinculada por fatores geográficos e étnicos. Não haveria fronteiras naturais que permitiriam uma divisão ordenada do território russo. Além das montanhas Urais, o país não possui grandes fronteiras geográficas internas. Talvez a única exceção a essa regra seja o Cáucaso do Norte, que possui a geografia, a composição étnica e a identidade distinta para liderar um movimento secessionista bem-sucedido. Além disso, a Rússia não possui barreiras geográficas para a divisão. Também não existem fronteiras étnicas para recuar. As minorias étnicas que existem dentro da Rússia tendem a estar confinadas em territórios etnicamente russos. Isso é agravado pelo fato de que o interior da Rússia é particularmente hostil à habitação humana. A falta de rios navegáveis impõe severas restrições ao contato com o mundo exterior, enquanto o clima, caracterizado por lama, chuva e variações extremas de temperatura, contribui para um espaço geográfico pouco povoado e economicamente subdesenvolvido. Se a Rússia entrar em colapso, ela simplesmente se reorganizaria, assim como fez nas desintegrações anteriores. Outro fator a favor da Rússia é seu modelo de governança altamente centralizado. Séculos de colonização e construção de impérios impediram que as áreas regionais da Rússia exercessem um governo independente. Embora algumas regiões tenham um grau nominal de autonomia, na prática, a Rússia opera como um estado unitário. Portanto, os movimentos secessionistas nas áreas internas são relativamente fracos, um fato reforçado pela grande proporção de russos étnicos que também vivem nesses territórios. Portanto, se movimentos separatistas regionais tentassem se libertar do controle de Moscou, provavelmente seriam confrontados por forças leais, que poderiam ganhar tempo para o governo central reafirmar o controle. A centralização moldou a economia russa. A falta de acesso ao mar e vias navegáveis significa que a maior parte do interior da Rússia, embora rico em minerais, depende fortemente da infraestrutura estatal para exportar recursos para os mercados globais. Caso contrário, essas regiões dependem de subsídios governamentais para obter itens essenciais como alimentos acessíveis e aquecimento.
Ao cortar o acesso, Moscou seria capaz de cercar o interior, um evento que precipitaria uma crise humanitária em uma escala sem precedentes na era pós-guerra da Rússia. Nem qualquer ajuda externa estaria disponível. Tendo compreendido há muito tempo o potencial dos projetos de infraestrutura para afirmar desenhos geopolíticos, Moscou limitou propositalmente a ligação entre suas províncias asiáticas e as potências da Ásia. Dada a falta de conectividade entre a Rússia continental e o mundo exterior, seria difícil para qualquer movimento separatista obter apoio estrangeiro. Então, enquanto uma rebelião interna pode ter sucesso inicialmente, fatores geográficos significam que, a longo prazo, os rebeldes teriam que ou reabraçar Moscou ou serem deixados de lado. Mas suponha que a Rússia perca o controle total, o colapso é intransigente e Moscou é incapaz de reafirmar sua vontade. Qual seria o pior cenário possível? Bem, muito provavelmente, o vácuo de poder deixado por um colapso russo desencadearia uma competição geoestratégica em toda a Eurásia. Potências vizinhas, tanto históricas quanto novatas, tentariam despojar a Rússia de seus ativos estratégicos. Na Europa Oriental, a Polônia, usando os recursos da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da UE à sua disposição, buscaria expandir sua influência para o leste, em Belarus e Ucrânia. Enquanto isso, a Turquia tentaria expandir sua influência na Crimeia e no Cáucaso, o que efetivamente transformaria o Mar Negro em um lago turco. Nessas empreitadas, a Polônia e a Turquia provavelmente se aliariam uma à outra. Ao mesmo tempo, os antigos estados soviéticos presos em conflitos congelados iriam com tudo e tentariam eliminar as facções apoiadas pela Rússia. A Ucrânia iria atrás de Donbas, a Moldávia tomaria a Transnistria, a Geórgia capturaria a Abcásia e a Ossétia do Sul, o Azerbaijão lidaria com Karabakh, etc. As disputas territoriais seriam descongeladas e a força física seria o curso de ação preferido. No sul, o Irã impulsionaria sua influência no Mar Cáspio para conter o expansionismo turco. Os iranianos têm ansiedades pan-turcas devido à grande população de azerbaijanos étnicos localizados no norte do país. O Irã, ao aumentar sua influência no Mar Cáspio, busca romper a ligação da Turquia com a Ásia Central. A leste, a China visaria converter a Mongólia em um estado cliente e expandir sua influência para a Ásia Central. Pequim estaria procurando integrar os antigos territórios soviéticos em sua iniciativa Belt and Road, projetando assim poder em toda a Eurásia. Mais ao norte, Canadá, Dinamarca e Estados Unidos consolidariam o controle sobre as rotas de navegação existentes e emergentes no Círculo Ártico. As bases e postos militares russos no Ártico provavelmente seriam destruídos, reduzindo o poder russo por décadas a vir. No entanto, enquanto os poderes vizinhos desgastam a Rússia, o colapso do Estado russo teria um efeito terrível na estabilidade global. Talvez o motivo final de preocupação seja o arsenal nuclear russo. Estima-se que o país tenha mais de 6.200 ogivas nucleares, tanto armazenadas quanto implantadas. Se a Rússia entrar em colapso e sua cadeia de comando se fragmentar ou se desintegrar, seria quase impossível para uma única autoridade garantir todos os locais nucleares russos, especialmente considerando o imenso tamanho da Rússia. Atores não estatais, facções rebeldes e senhores da guerra regionais procurariam obter armas nucleares ou componentes como materiais fissíveis e sistemas de entrega de armas. Mesmo uma única arma nuclear não contabilizada seria um pesadelo, e existem mais de 6.200 ogivas nucleares para contabilizar. Essa ameaça excepcional provocaria a intervenção de uma força-tarefa internacional no terreno. Pequenos grupos de forças especiais não seriam suficientes. Exércitos inteiros teriam que se mobilizar profundamente na Rússia. Ninguém estaria ansioso por isso, mas haveria pouca escolha. Forças internacionais deveriam cooperar com intermediários de poder locais para atingir metas. Ironicamente, o meio mais eficaz de fazer isso seria apoiar um novo governo unitário, e preferencialmente um com influência convincente sobre o que restou das agências de segurança da Rússia. No entanto, se suspeitas mútuas causassem rachaduras na resposta internacional,
Pequim e Washington poderiam acabar apoiando forças domésticas concorrentes dentro da Rússia. Um conflito por procuração sobrecarregaria o que restou do país. Então, curiosamente, enquanto durante o século XX muitos acreditavam que o maior perigo para a paz mundial era uma Rússia poderosa e monolítica, o maior perigo do século XXI seria uma Rússia fraca e fragmentada. Um paradoxo, se é que já existiu um. Fui o anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se aprecia nosso trabalho, curta, comente e inscreva-se, por favor. Obrigado por assistir.